Fala aí, torcedor do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí pra gente falar da vitória do Palmeiras sobre o Bragantino, 1-0 em Bragança Paulista, gol do Flaco Lopes. Vamos trazer os comentaristas debatendo a partida. A vitória do Verdão concedeu mais 3 pontos e o Palmeiras com 32 na competição. Vamos analisar, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu vou trazer aí os jogos dessa segunda-feira, dia 27 de abril. Então o Palmeiras vencendo por 1-0. Vinícius está com a gente, depois a gente destaca também, claro, muito do Carlos Miguel. Vinícius, vamos lá, hein? 13 jogos, 10 vitórias, uma derrota só no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o líder da competição, Vinícius. É isso, Bruno. 82% de aproveitamento nesse campeonato. A melhor campanha do Palmeiras nessa altura da competição, na história dos pontos corridos, desde que o campeonato passou a ser disputado por 20 clubes em 2006 para cá. Então, nos últimos 20 anos, é a melhor campanha do Palmeiras na história dos pontos corridos. Mas como a gente destacou aí na primeira entrada, são vitórias magras. Das 10 vitórias do Palmeiras, 8 por apenas um gol de diferença. E o torcedor fica questionando, pode render mais, pode se apresentar melhor, mas a questão é que o Palmeiras tem sido eficiente, principalmente no Campeonato Brasileiro. Nota de atenção, né? O ponto de atenção aí foi o Flaco Lopes, você destacou os números dele, é o artilheiro do Palmeiras nessa temporada com 11 gols, mas foi substituído pelo segundo jogo consecutivo pelo João Martins. Isso é um detalhe, será que ele ia ficar bravo se fosse o Abel Ferreira ali na beira do banco de reservas? Ele foi substituído pela segunda vez com o João Martins no Atlético Paranaense, saiu aos 5 minutos depois da expulsão do Murilo e agora contra o Bragantino saiu aos 12 do segundo tempo e ficou irritado ali no banco de reservas. Como a gente passou já os números do Flaco Lopes, das 27 partidas do Palmeiras na temporada, ele participou de 26, foi titular 19 jogos consecutivos, descansou contra Jacuipense e está voltando. Eu imagino que é mais pro desgaste mesmo, até para preservar o Flaco Lopes dessa sequência pesada que ele tem. Então o treinador vai mexendo, tirando o Flaco e deixando o Sousa, que está num bom momento também, inclusive com assistência para o gol do Flaco Lopes. Destaque desse Palmeiras aí, Carlos Miguel, como você disse, fez mais uma boa partida, grandes defesas e garantiu esse resultado, essa vitória por um gol de diferença. O Palmeiras agora pensa na Libertadores, terceira rodada da fase de grupos, treina nessa segunda-feira, na terça também outro trabalho aqui na Academia de Futebol e viaja na parte da tarde para Assunção, onde vai enfrentar o Cerro Porteño. Sem o Paulinho ainda, hein? Previsão que o Paulinho volte no final de semana ou mais para frente, ele está treinando, né? Foi adiado o retorno dele depois da partida contra a Jacuipense, mas está treinando integralmente e a comissão técnica quer analisar como ele se comporta com esse treinamento, a carga total de treinos com o time para voltar a ser relacionado pelo Palmeiras pela primeira vez nesse ano de 2026. Bruno. Perfeito, Vinícius. Obrigado, viu? Vamos lá, então. Palmeiras vencendo por 1-0. Vocês enxergam como isso? A questão da regularidade do Palmeiras? Era nesse momento para fazer mais contra esse tipo de adversário? O que vocês pensam? Eu penso que está ganhando. É isso que importa no momento, principalmente no Campeonato Brasileiro, que a gente está vendo aí a disputa pela liderança e o Palmeiras está fazendo o que tem que fazer. O Palmeiras ganhando fora de casa. Então isso que para mim é o mais importante. Tudo bem, tem a questão da nota artística que a gente pode falar em relação ao desempenho que o Palmeiras tem feito. Mas, ao meu ver, o importante no campeonato de pontos corridos é que você vença os seus jogos. E o Palmeiras, mesmo ali na questão mínima dos resultados, está conseguindo isso. Eu acho que ontem, especificamente, até gostaria de ouvir se fosse o Abel, né, na coletiva, para falar um pouquinho que eu imagino que o incômodo pelo Carlos Miguel ter feito uma partidaça deve ter aparecido, né? Dentro da comissão, do grupo do trabalho ali, a conversa e tal. Porque o Palmeiras ele faz 1-0, ele vence por 1-0 ou pelo menos um gol de diferença nos últimos jogos, mas se virar de fato ali uma sequência de Carlos Miguel, aí o time pode começar a negociar com o resultado, né? E aí é dar margem para o Flamengo ir chegando e se aproximando. Então, eu acho que está dentro do plano e da expectativa um Palmeiras do Abel nem sempre desfilar em campo, ou nem sempre ter um placar elástico, principalmente em pontos corridos,
mas a partir do momento que a gente começa a avaliar muito o Carlos Miguel, aí pode ser um ponto de atenção. A gente tem uma tela ou duas telas que mostram então esse desempenho do goleiro do Palmeiras nos últimos 4 jogos, como ele tem sido de fato importante e decisivo nesses jogos. E aí contando o jogo contra o Corinthians, contra o Sporting Cristal, também contra o Atlético Paranaense e contra ontem o Red Bull. São só 2 gols sofridos nesse período, então, de 6 jogos, tá? Então, todas as finalizações nos últimos 6 jogos e 14 defesas. E algumas são bem emblemáticas, como aquela do Yuri Alberto. Aquela do Yuri é brincadeira. E 16, as 2 de ontem também, né, Jair? 16 no alvo, 14 defesas. E essa dos últimos 4 jogos, aquele número que a gente mostrou, e também contra o Red Bull Bragantino, especialmente, onde ele foi de fato mais eficiente. Então, acredito assim, em relação à nota artística que a gente estava falando, talvez em casa que o Palmeiras consiga desempenhar um futebol melhor, um pouco mais apresentável. A gente pode falar dessa forma, mas eu vejo assim, né, fora de casa, que você vence os seus jogos, principalmente num duelo que o seu concorrente, que foi o Flamengo, perdeu pro Bragantino. Foi aquela derrota que a gente estava falando do Leonardo Jardim. Essa foi uma comparação ontem, porque alguns que criticavam, até torcedor do Palmeiras, falavam assim, poxa, tá vendo? O Flamengo foi lá e atropelou o Atlético, e lá o Palmeiras empatou. Só que aí o torcedor esquece que o Flamengo em Bragança perdeu pro Red Bull, uma partida onde o Palmeiras venceu. É isso. Talvez aí com os retornos, né, alguns retornos, o Palmeiras consiga desempenhar melhor. Porque tá muito nas costas do Flaco também, algumas vezes no ataque. Pessoal, agora trazer os jogos dessa segunda-feira, dia 27 de abril. Teremos pela Série B, Atlético e Náutico. Série C, Ferroviária e Guarani, Caxias e Ipiranga. Na Inglaterra, Manchester United e Brentford. Na Itália, Cagliari e Atalanta, Lazio e Udinese. Na Espanha, Espanhol e Levante. Em Portugal, Gil Vicente e Casa Pia. E na Argentina teremos Vélez Sarsfield e União Santa Fé. E Huracan e Argentino Júnior. Os jogos de hoje, dessa segunda-feira, segunda e sexta, sempre são as grades mais fracas de jogos aí. Então, chamar atenção aí principalmente para os campeonatos europeus. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.